Luís, o meu nome é Pedro Cativelos, eu sou o diretor da Media for Development, que é a empresa que tem a revista Economia e Mercado, Diário Económico. O meu colega Gil de Langa, jornalista e também chefe de redação do Diário Económico. Estamos aqui a fazer uma entrevista conjunta para a revista Economia e Mercado e para o Diário Económico sobre os 10 anos da Biofood, pelo qual queria dar os parabéns. Está envolvido no processo, obviamente, desde o início, mas queria começar por uma pergunta que tem dois lados. O que é a Biofood hoje e que nos falasse um bocadinho desse trajeto já logo grande e cheio de acontecimentos destes 10 anos da Biofood, desde o começo até ao que é hoje a Biofood. Bom, tecnicamente, Biofood é um fundo ambiental. Fundo ambiental é um tipo de instituição que foi, digamos, criado, inventado não faz muito tempo na cena internacional e que tem tido muito sucesso em países, por exemplo, da América Latina. Agora se expande pelo continente africano e tem presença no continente asiático e, enfim, começa a ser aceite como a norma para o financiamento da conservação. Basicamente, consiste num fundo de investimento que é aplicado internacionalmente no mercado financeiro através de, enfim, agentes recrutados, processo aberto, processo transparente e que fazem a gestão destes fundos, e o que se utiliza para apoiar a conservação são os proventos desse investimento. No caso do Biofundo, o nosso endowment, neste momento ascende a perto de 60 milhões de dólares, que, como disse, são investidos do mercado financeiro internacional, e os resultados desse investimento é o que, em parte, entra no país para apoiar os projetos que nós financiamos. Disse uma parte porque apenas fazemos a solicitação destes fundos que entram no país à medida em que os necessitamos. As nossas reservas estão constituídas no exterior. Para isto estamos autorizados pelo Banco de Moçambique, pelo Ministério das Finanças, que também controlam o processo de entrada portanto, dos dividendos, dos proventos destes nossos investimentos. Nós, essencialmente, nesta fase, estamos a apoiar o Sistema Nacional das Áreas de Conservação, mas também apoiamos muitos projetos fora das áreas de conservação, porque no nosso entendimento, a nossa ação, portanto, proteger a biodiversidade, não se confina àquelas áreas que estão protegidas por lei, portanto, as áreas de conservação. Estendem-se por todo o país. Portanto, de forma crescente, nós temos projetos que cobrem os diferentes aspectos, não é, da proteção da biodiversidade, que ajudam a difundir, digamos, a consciência ambiental pelos cidadãos, que ajudam a fazer a educação. Portanto, uma componente muito importante é a componente educativa no âmbito do Sistema Nacional de Ensino. Então, de forma crescente, nós estamos a responder aquilo que são as áreas definidas pelos nossos estatutos. Nós tratamos de conservação muito bem, mas a nossa preocupação essencial na conservação é a conservação da biodiversidade. Ora, a conservação tem muitas vertentes, mas nós concentramos naquilo que diz respeito à conservação da biodiversidade. Portanto, nessa medida, apoiamos as áreas de conservação, são aquelas áreas que o Estado definiu como sendo as áreas que devem ser protegidas, digamos que de atividades que possam prejudicar a biodiversidade, mas também cuidamos de outros projetos que cobrem áreas, quer dizer, exteriores a esse Sistema Nacional das Áreas de Conservação.
E ocupámos-nos também de ajudar, digamos, a difundir a chamada consciência ambiental pelos cidadãos moçambicanos. E, estrategicamente, nós atuamos junto do Sistema Nacional de Educação. Eu, antes de irmos aqui à segunda questão, que tem mais a ver com os objetivos de médio e longo prazo, eu queria lhe perguntar, até porque falou nisso na sua resposta logo no início, que este conceito é novo, ainda hoje é novo, mas há 10 anos, quando vocês começaram com isto, se calhar há 11, por aí, isto era muito... Ou seja, explicar isto em 2010, 2011, este conceito de um fundo para a conservação da biodiversidade alimentado por investimentos no estrangeiro pelos lucros do investimento, ou seja, este mecanismo em 2010, 2011 era muito desconhecido aqui no Moçambique, imagino eu. Pode-nos contar um bocadinho de como é que foi esse início da Biofundo? Como é que este projeto que é tão bonito e tão importante para Moçambique hoje em dia, como é que ele nasce? Bom, houve sempre uma atitude de, enfim, proteger o meio ambiente, proteger a flora e a fauna, mesmo antes de Moçambique ser Moçambique. Enfim, no tempo colonial já havia atitudes de proteção. Aqui em Moçambique, nos países vizinhos, que também não eram independentes, mas enfim, quer dizer, é um bocado tradição da zona, quer dizer, os centros, sei lá, áreas como Gorongosa e tal, já constam no mapa mundi da conservação, antes mesmo de Moçambique ser Moçambique. Pois bem, esta é essencialmente uma responsabilidade estatal. Mas no caso de Moçambique e no caso de muitos países em vias de desenvolvimento, quer dizer, os custos da conservação são de facto muito elevados e eles têm de competir no bolo orçamental com outras questões que também constituem, digamos, prioridades, não é? Quer dizer, a questão de desenvolvimento, a questão da ajuda alimentar, a questão enfim, tudo quanto há a fazer no processo de construir uma nação. Pois bem, para ajudar os países que se viram a braços com a necessidade de financiar a conservação numa fase em que tinham também que acorrer a várias outras prioridades, a comunidade internacional vem ajudando no âmbito da ajuda ao desenvolvimento, vem apoiando os esforços desses países. Mas viu-se que isso não era satisfatório e era manifestamente insuficiente. Então saiu-se com esta fórmula dos fundos ambientais, em que no lugar de se fazer o apoio à conservação ano após ano, quer dizer, juntam-se recursos, faz-se o investimento desses recursos e então os países como que ficam menos dependentes deste apoio pontual que vem dos seus parceiros internacionais. E passam a controlar este instrumento, portanto, o financiamento à conservação passa a ser qualquer coisa que os próprios países controlam. No caso de Moçambique, optou-se por um fundo ambiental que é privado. Nós somos uma fundação privada, não somos estatais, mas nós trabalhamos para um objetivo público, para um fim público, de tal modo que o Governo outorgou-nos o estatuto de instituição de utilidade pública, o que corresponde, digamos que, a esta prerrogativa que a Biofundo tem de não pagar, quer dizer, não pagar todos os impostos, né? Quer dizer, nós temos um estatuto especial que traduz o reconhecimento do Estado a essa nossa função de estarmos a concorrer para um fundo eminentemente público. Sr. Diretor, quais é que são hoje os grandes desafios que a Biofundo tem olhando para o curto, o médio e o longo prazo? Bom, o grande desafio é o facto de os recursos que nós angariamos serem insuficientes, continuarem insuficientes para aquilo que é necessário realizar para garantir, digamos, a conservação da biodiversidade. E mais ainda, à medida que cresce a consciência da importância da biodiversidade para, por exemplo, questões como, digamos,
as mudanças climáticas, etc, etc. Já não é uma questão, digamos que acessória, é uma questão fundamental, é uma questão estratégica. A nossa biodiversidade, a sua conservação, particularmente para um país como Moçambique, que está numa zona geográfica onde, enfim, a ocorrência de problemas, quer dizer, de incidentes climáticos graves, como os tufões, etc, etc. Quer dizer, tudo isso faz com que se veja com outros olhos e se compreenda a importância da conservação da biodiversidade. E, portanto, aumenta, digamos, a demanda de recursos para realizarmos de uma forma satisfatória a conservação da biodiversidade. Portanto, temos que aumentar os recursos, mas tem, por outro lado, que existir, quer dizer, toda uma estrutura capaz de utilizar bem estes recursos. E tem que haver sustentabilidade neste esforço. Quer dizer, não faz sentido haver a conservação de florestas, etc, etc, quando, por exemplo, ocorrem factos que são atentatórios digamos, à manutenção das nossas florestas, quer dizer, o abate indiscriminado de certas espécies, etc, etc, pois tem que haver, quer dizer, um apoio por parte das estruturas, digamos, que velam por esses bens, digamos, esses bens naturais do país, à medida que a gente faz o investimento para a sua conservação. Vocês, as pessoas imaginam sempre esta questão mais na área da floresta, mas vocês têm, basicamente, as áreas, vocês intervêm de alguma maneira, conjuntamente com a ANAC, em terra e no mar, porque as áreas de conservação marinha também são apoiadas, de alguma forma, pela própria Biofundo. E eu queria que falasse um pouco disso, qual é a vossa interação com as instituições públicas, porque hoje em dia nós vemos praticamente a Biofundo muito presente em tudo o que é áreas de conservação, quer em terra, quer no mar, e eu queria que falasse um pouco sobre essa dinâmica e sobre esses vários projetos, até que pudesse realçar alguns deles que acho que são mais importantes. Bom, aí é necessário fazer a clarificação do seguinte: a Biofundo não faz a gestão destas áreas. Não é nossa responsabilidade fazer a gestão. Nós apoiamos, nós financiamos uma parte daquilo que é necessário para se fazer essa gestão de uma maneira correta. Quer dizer, nós secundamos o Estado naturalmente que tem, quer dizer, cobre a maior parte dos custos, mas nós secundamos o Estado e o nosso papel é de importância crescente, quer dizer, os nossos recursos são cada vez maiores, as áreas que nós cobrimos são cada vez mais vastas, aquilo que nos é solicitado é cada vez mais diversificado, mas a gestão, quer dizer, a sua responsabilidade cabe ao Estado, principalmente através da ANAC, mas também através de outras instituições. Qual é que acha que é o grande... qual é o grande risco agora para Moçambique? Há pouco falava dos ciclones, temos a questão sempre da caça ilegal que se vai falando, mas também temos todos a ideia, acho eu, que se está a fazer um bom trabalho em relação a isso, a nível estatal, a nível das áreas de conservação. Depois temos também a questão do mar, que se fala muito da pesca indiscriminada. Qual é para si os grandes desafios que Moçambique tem agora pela frente ao nível da conservação da biodiversidade? Não, o grande desafio tem um nome é o desenvolvimento. Okay. Quer dizer, tem um bocado a ver com o nosso subdesenvolvimento, tudo quanto descreveu, quer dizer, o abate indiscriminado de árvores, a caça furtiva, etc. Tudo isso tem a ver com o subdesenvolvimento. Portanto, ainda não somos capazes de controlar todos os nossos recursos e de os utilizar de uma forma racional e sustentável. Portanto, o desenvolvimento é que nos vai levar a este patamar em que essas coisas vão ser possíveis. Mas temos que fazer um esforço no sentido de acrescentar meios e trazer para Moçambique as experiências internacionais que sejam relevantes para nós, o mais rapidamente possível, atingirmos esse patamar. Falando nessa questão das experiências, desculpa lá, Gil, eu estou muito entusiasmado com as perguntas. Falando nessa questão das experiências, nós há poucos dias publicávamos precisamente um texto de um jovem aqui da Biofundo que tinha estado em Kigali,
do Ruanda, e eu também comentava com ele há uns dias que vi um documentário sobre o Ruanda e o que é que eles fizeram, por exemplo, na conservação do orangotango, salvo erro, acho que é isso. Mas que era uma população ameaçada, eles deram ali uma volta muito grande, ou seja, há bons exemplos em África, e Moçambique, até um certo nível, pode ser esse bom exemplo, e se calhar em algumas coisas já está a começar a ser, mas esse exemplo lá de fora é importante, a ver, vocês olham para esses casos de sucesso aqui à volta, países que apostaram nesta questão da conservação, que conseguiram inverter o modelo que tinham e até ter benefícios económicos com isso, porque isto também dá receita para o Estado, ao nível do turismo e outras coisas. Não há uma riqueza tangível, que é esta, e depois há o património que é comum a todos, que é a questão de manter a natureza. Mas a questão essencialmente é se vocês olham de facto para esses bons exemplos que também há aqui em África, por exemplo, e o Ruanda será um exemplo também bom nesse nível. Sim, olhamos para os exemplos que há e procuramos trazer esses exemplos à consideração das nossas autoridades e dos nossos parceiros. Não é fácil, mas bom, posso citar algumas das principais direções nesse sentido. Por exemplo, tradicionalmente concebe-se a conservação como sendo qualquer coisa que é incompatível com a própria ocupação humana das áreas onde há bens que necessitam de ser mantidos, conservados. O exemplo típico é o de tirar as populações das áreas de conservação. As populações são realocadas e a fauna e a flora ficam a ser cuidados pelos fiscais e pelas entidades que tomam conta das áreas de conservação. Isso é feito, é um bocado tradição europeia, mas é um modelo que começa a ser contestado. É um modelo que começa a ser contestado, por exemplo, quando se considera a forma como nós, na maior parte do continente africano, ocupamos a terra, de uma forma dispersa. Quer dizer, não é fácil, de facto, encontrarmos extensões de terra que não tenham população para fazermos conservação. E mais ainda, quando olhamos com atenção para aquilo que se passa, a experiência histórica das nossas populações, é que elas talvez sejam os principais agentes de conservação. O facto de no continente africano haver espécies que já desapareceram, já desapareceram da maior parte das outras áreas geográficas, dos outros continentes, então diz-nos qualquer coisa quanto à maneira como o homem africano lidou com a natureza ao longo da história, da sua história. Parece-me que fez a utilização dos bens naturais, caçou, abateu florestas para construir casas, etc., mas fez-o de uma maneira sustentável, de tal forma que ainda hoje temos no continente africano, quer dizer, um dos maiores repositórios da biodiversidade. Quer dizer, espécies, por exemplo, os grandes mamíferos, etc., que continuam a existir no continente africano. Portanto, isso faz com que tínhamos que nos forçar a ter uma atitude diferente e olhar com mais atenção a relação entre o homem e a natureza no continente africano. No lugar de afastarmos o homem, vamos utilizar o homem realizando esta sua missão histórica, quer dizer, e que aparentemente fê-la tão bem que ainda temos o que conservar no continente africano. Então, há formas de nós realizarmos isso. Por exemplo, há áreas de conservação que são áreas de conservação que são operadas pela própria comunidade. E há uma modalidade, quer dizer, mais avançada deste conceito, por exemplo, no Brasil, chamam as reservas extrativistas. Portanto, aquilo que se protege não são apenas os bens naturais, é a relação entre o homem e esses bens naturais. É o processo produtivo que levou a que esses bens naturais persistissem até hoje. As técnicas e tal que foram utilizadas, pois é necessário proteger isso, é necessário garantir que isso continue a ser assim, para que continuemos a ter aquilo que ainda não desapareceu. Exatamente. Portanto, as reservas extrativistas. Estamos a tentar introduzir isto. Estão a tentar trazer... É uma das questões que estamos a debater, a ver de que maneira é que vamos introduzir isto no país. E ao longo desses 10 anos,
Quais foram os principais projetos que a Biofundo já desenvolveu? Os projetos que a Biofundo queira destacar ao longo, que já foram desenvolvidos ao longo desses 10 anos? Bom, a Biofundo é parte de todos os grandes projetos de conservação no país. Posso citar o MOSBI 1, que é a iniciativa do Banco Mundial, e que, enfim, quer dizer, no âmbito do MOSBI 1, nós, Biofundo, quer dizer, isso coincidiu com a fase da nossa criação, nós beneficiamos de apoio institucional, mas muito rapidamente começamos a ser utilizados no âmbito do MOSBI 1 como um dos agentes, digamos, de canalização de fundos para as áreas de conservação. E esta atividade desenvolveu-se de tal maneira que nós, neste momento, podemos dizer que somos, talvez, o agente preferencial para a canalização de fundos para a conservação em Moçambique. Não só nos projetos do Banco Mundial, como os projetos de todos os outros grandes parceiros e investidores na área da conservação. Quer dizer, esses fundos são canalizados em parte crescente, em parte cada vez mais importante, pela Biofundo. Depois do MOSBI 1, tivemos o MOSBI 2. Neste momento temos um projeto da União Europeia que abrange várias províncias enfim, da parte norte de Moçambique, mas na zona costeira. Projeto da União Europeia, muito importante. Temos também projetos da Agência Francesa de Desenvolvimento. Temos também muitas atividades, configuradas em projeto grande, mas muitas atividades que são financiadas pela KfW, o fundo alemão para ajuda ao desenvolvimento. E também trabalhamos com o ZAID. E também trabalhamos com fundações privadas, enfim, que operam em Moçambique. Então, nós somos, digamos que, o agente preferencial para a canalização de fundos para a conservação. E para isso tivemos que nos treinar, tivemos que, enfim, encontrar, digamos que, a capacidade necessária para realizarmos esta atividade a contento, e prestamos contas, naturalmente, aos nossos parceiros, mas também prestamos contas ao Estado. No âmbito, por exemplo, da nova lei das fundações, quer dizer, há ações muito rigorosas, não é, de controle deste fluxo financeiro, não é, que se opera na área da conservação. Há aqui alguns desafios que Moçambique tem pela frente. Falava do desafio do desenvolvimento, que traz também questões à conservação. Há também a questão do conhecimento que falava, ou seja, nós hoje já ouvimos no discurso político, já se ouve falar de conservação. Há uns anos não se ouvia, ainda há poucos dias estava a ouvir o discurso do Presidente na cimeira agora recente com Portugal, e a questão da conservação vinha ali num discurso político e económico, o que é interessante porque há uns anos não vinha. Isso dá-me a ideia que é uma conquista, e será bastante uma conquista da própria Biofundo e dos trabalhos que tem feito. Não apenas do Biofundo, quer dizer, acho que mal do político nos dias de hoje não fala da conservação. Quer dizer, em qualquer parte do mundo, quer dizer... Entrou no discurso económico. Exato. E até nas contas da economia, o que é interessante. Porque, quer dizer, a situação, a consciência é esta, quer dizer, a sobrevivência da espécie tem a ver com isso. Sim. Quer dizer, estamos a tratar da nossa própria sobrevivência enquanto espécie. Portanto, não é um assunto menor, é um assunto tão importante como todos os outros assuntos, né, enfim, do quadro político. Uma das isso há poucos dias falava com a Alexandra, ela falava num programa muito interessante que vocês têm com as petrolíferas, de troca de... Eu depois acabei por não perceber tecnicamente muito bem, mas entendi a ideia e queria que falasse um bocadinho sobre ela, porque é um grande tema de Moçambique, a questão do gás natural, mas também a questão do impacto natural que aquilo possa ali ter, e vocês têm alguns projetos exatamente virados para aí, para
que o impacto ali naquela zona seja depois, haja uma reposição dos mangais por aí fora noutros sítios. É isso? Essa também é uma das experiências internacionais que estamos a tentar trazer para Moçambique. Aqui, há uns anos, houve um trabalho desenvolvido, uma vez mais, pelo Banco Mundial, a que eles chamaram o roadmap para os offsets da biodiversidade. Bom, isto é um título muito arrevesado, mas trata-se de quê? Trata-se do esforço que os Estados têm que fazer para garantir que desenvolvimento não se opõe à conservação e que é possível operar o desenvolvimento e fazer a conservação. Mas isso faz do seguinte modo: sempre que há um projeto de desenvolvimento que afete a conservação, que prejudique, por exemplo, uma floresta, etc., etc., é necessário garantir que aquilo que o projeto de desenvolvimento vai destruir seja reposto numa zona contígua. O exemplo, talvez grosseiro, é o seguinte: vai-se abrir uma estrada e, portanto, é preciso derrubar uma boa parte da floresta. E então pode-se replantar as árvores que se vão derrubar, quer dizer, numa zona contígua. Portanto, o saldo da biodiversidade continua a ser positivo, portanto, ou pelo menos não é negativo. Porquê? Porque plantaram-se aquelas árvores que se cortaram. Quer dizer, aquela biodiversidade que se prejudicou com aquele projeto de desenvolvimento, essa biodiversidade é conservada, é mantida porque é reproduzida. Ou seja, eles não são inimigos do desenvolvimento e a conservação... Não precisam de ser inimigos. Não precisam de ser inimigos. Porque muitas vezes isso temos que dizer, e a África é um mau exemplo a esse nível em muitos casos, e bom também noutras coisas, é que o desenvolvimento muitas vezes, a necessidade desse desenvolvimento, até porque era de facto necessário, teve algum prejuízo ambiental e muitas vezes não foi devidamente, os vários países africanos não tiveram essa atenção. Pois, mas a consciência internacional em relação a estes problemas, quer dizer, é realmente elevada. Neste momento, a nível dos mercados financeiros, há instituições que emprestam dinheiro para projetos de desenvolvimento, desde o momento que esses projetos de desenvolvimento respeitem as regras que os países impõem para realizarem a conservação. E uma das regras é, por exemplo, este exemplo que eu disse: bom, aquilo que vocês derrubam, vocês têm que repor. Bom, tem que se evitar prejudicar, tem que se repor, e no caso de não ser possível, quer dizer, é preciso reproduzir aquilo numa outra zona, de modo a que, digamos, contabilisticamente, o saldo da biodiversidade do país, quer dizer, não seja prejudicado. Portanto, nós somos a agência que foi indicada pelo Banco Mundial, e o governo de Moçambique concordou com isso, para conduzir, ajudar a introduzir este princípio. Neste momento já temos legislação, quer dizer, que se refere a este assunto, e estamos a criar as estruturas necessárias para implementar este princípio. Qual é que seria o nome em português do princípio? É tem um nome, o conceito tem um nome, porque em inglês falou no nome. Sim, offsets da biodiversidade. Nós chamamos provisoriamente contrabalanços da biodiversidade. Não creio que seja uma tradução muito, enfim, muito... Não estou à vontade com esta tradução. Mas é contrabalanços da biodiversidade, é isso que... Mas assim percebe-se a ideia. Sim, Vitor, quando falou dos projetos que a Biofundo está a desenvolver, dentro desses projetos, existem alguns que ainda estão em curso ou alguns projetos que poderão arrancar no futuro breve? Sim, todos estes projetos que eu referi estão em curso e há outros projetos que vão arrancar muito proximamente. Por exemplo, nós estamos envolvidos em negociações porque vamos ter um papel importante no próximo compacto do Millennium Challenge Account. Quer dizer, vai haver um próximo compacto
em que se envolvem questões de conservação, que não eram contempladas no compacto anterior. Pois desta vez há de haver questões voltadas para a conservação e a Biofundo será uma das agências que vão interferir neste processo. Esta é uma atividade que vai ter início, provavelmente, a inícios do próximo ano e que se estende pelos próximos 5 anos. Estamos a discutir com a cooperação sueca também um grande pacote, enfim, que contempla vários aspectos, quer terrestres, quer marinhos e tal, na conservação da biodiversidade e vamos ter um papel importante na realização deste projeto. E também fomos identificados por organizações internacionais de financiamento da biodiversidade como sendo o agente para esta área, digamos, esta área geográfica. Portanto, através da Biofund, quer dizer, há muitos fundos que hão de ser, digamos, trazidos para o país e hão de ser distribuídos por os vários agentes que operam nesta área da conservação da biodiversidade. Qual é que, estamos mesmo a terminar, eu acho que é a última questão que tenho para si, que é no fundo uma questão em duas. A primeira, e acho que é importante, qual é que é para si a grande, se resumisse esses 10 anos, passados mais aquele tempo antes de facto isto arrancar, se pudesse resumir isto numa palavra, qual é que seria essa palavra? E depois, por fim, para acabarmos a nossa conversa, se eu vier aqui ter consigo daqui a 10 anos, qual é que vai ser, onde é que vai estar a Biofundo nessa altura? Vai completar 20 anos de vida, mas o que é que gostava de dizer nessa altura acerca da conservação e da biodiversidade em Moçambique? Portanto, são estas duas questões. Quer dizer, daqui a 20 anos vamos ter esta entrevista, ou ser otimista? Se eu vier daqui a 10 anos, o que é que gostava de dizer, se eu lhe perguntasse como é que está hoje a biodiversidade em Moçambique? Qual é que gostava que fosse a sua resposta nessa altura? O que é que gostava de me responder nesse momento? Bom, não serei eu a responder, muito seguramente, mas aquilo que espero que a Biofundo seja capaz de dizer daqui a 20 anos é de produzir números e estatísticas que mostrem que a biodiversidade em Moçambique melhorou. A conservação da biodiversidade foi realizada. Quer dizer, obviamente que se vêem os benefícios do nosso trabalho, mas é necessário que nós tenhamos o seguinte impacto, o impacto fundamental, que é justamente este, o da conservação da biodiversidade. Dizer que as nossas matas estão aí, estão saudáveis e constituem o habitat de toda esta nossa fauna. E essa fauna, quer dizer, expandiu às capacidades máximas que esses habitats comportam e que as novas gerações continuam a poder ver o pangolim, o elefante, o rinoceronte, todas essas espécies que neste momento estão ameaçadas. Se a Biofundo e os seus parceiros forem capazes de dizer isto daqui a 20 anos, teremos atingido o nosso objetivo. Acho que é um bom fim, não é? Muitas mais uma questão. E olhando para aquilo que a Biofundo já fez até agora, a sua avaliação é positiva. Bom, é positiva, mas é necessário dizer que, eu insisto, quer dizer, Biofundo é um elemento, quer dizer, de um exército muito amplo, quer dizer, enfim, que tem muitos comparticipantes, não é? Quer dizer, Biofundo faz o seu papel e, fazendo o seu papel, espera que isso concorra para que toda a família da conservação, todo o grupo da conservação, todas as organizações que intervêm no processo de conservação, quer dizer, sejam bem-sucedidas. Portanto, não é uma questão do sucesso da Biofund, quer dizer, é a Biofund realizar bem o seu papel, esse é que é o nosso sucesso. Mas o fim último, portanto, é atingível se quer dizer, toda a máquina funcionar e todos os departamentos, todos os, digamos, os vários interventores neste processo puderem realizar a sua tarefa.